disse, não, esse é o meu pastor. Digo, oh, glória, é o meu pastor. Esse é o pastor lá da igreja, esse é o que vai cuidar de nós. Oh, Jesus. Fiquei tão feliz, irmãos, porque quando a pessoa é induzida por outra, e aquela outra pessoa, convence ela a se batizar e aceitar Jesus, esse batismo não vale. Mas quando a pessoa decide do coração dela tomar a decisão, e por si mesma ela declara, eu sou um, ele disse, eu agora sou um dos de vocês. Oh, glória, amém, ele disse isso, não perguntei nada, ele disse, eu sou um, agora eu pertenço, agora eu vou para a igreja. E eu fiquei tão feliz, irmãos. Então, Deus é maravilhoso, veja o que Deus faz, não é? A idade que ele está, com 88 anos, Deus operando esse milagre, Ele rodou todos esses anos, e Deus esperou ele até esse dia. Veja como Deus é gracioso, Deus é paciencioso, irmãos? Louvado seja Deus. E Deus fez o milagre. E ele vai se levantar, e logo vai estar entre nós. Amém? Em nome de Jesus. Eu me alegro, irmãos. O mesmo aconteceu com a irmã Leonarda, pouco tempo, um mês atrás, ou 3 meses atrás, nós levamos aquele susto tão grande, Nós pensávamos que iríamos perder, iríamos nos separar, porque foi tão grave a coisa, Colocamos na mão de Deus e ninguém sabia, nem os médicos sabiam o que ia acontecer, irmãos? Estavam fazendo a parte deles, mas Deus respondeu, com graça, restaurou, e aí ela está, Está se recuperando, se fortalecendo, logo vai estar pregando e testemunhando a graça de Deus, amém? O milagre dela já foi manifesto a todos os irmãos, seus vizinhos, todos os que conhecem, a família do irmão Júnior, presenciaram já esse milagre, e nisto Deus já foi glorificado. Pode ter certeza, Deus já foi glorificado, o testemunho já foi dado, e nós podemos contemplar a bondade de Deus, irmãos? Para isso Deus teve que testar a nossa paciência, Júnior? Eu digo, glória a Deus, eu digo, paciência, vamos esperar. O Salmo 40 chegava a suar nos nossos ouvidos, Espera com paciência no Senhor, amém? E a irmã estava como se numa gangorra, um pouco estava em cima, um pouco estava embaixo, e nós aqui esperando no Senhor. Mas a promessa de Deus é essa, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então vale a pena esperar, irmãos. E é assim que eu defino a fé, viu? A fé é esperança, a fé é confiança mesmo, num Deus que nunca falha. Ele pode demorar o tempo que for necessário, mas ele não falha. E ele age sempre no tempo dele, O problema é nosso, nós somos muito apressados, nós queremos tudo para ontem. E Deus opera e faz o milagre no tempo dele, E aí dá tudo certo, tá bem? E Deus trabalhou em nós e trabalhou na vida da irmã. E aqui estamos testemunhando para a glória do Senhor, porque tudo é para a glória de Deus, irmãos? Vamos à palavra de Deus, então? A carta de Paulo aos Efésios, o primeiro capítulo. Efésios capítulo 1. Nessa noite eu quero falar um assunto bem sério com vocês, irmãos. Toda a escritura é séria, Mas esta palavra ela é bem propícia, E quero pedir a Deus que me dê graça para que eu possa esclarecer, esta palavra que está em Efésios capítulo 3, a partir do verso 3 também. O capítulo 1, quer dizer, capítulo 1, e a partir do verso 3. Paulo começa já enaltecendo o Senhor, bendizendo o Senhor, Ele diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensível perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça,
que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Até aqui, irmãos. Oremos agora pedindo que Deus nos dê sabedoria. Senhor, aqui estamos, Pai, diante de Ti, lemos a Tua palavra e peço ao Senhor, meu Deus, que o Espírito Santo venha nos dar sabedoria, compreensão e também venha abrir os nossos olhos para compreendermos. Fala com a Tua igreja, Pai, de uma forma clara, que todos possamos entender e sairmos daqui, Senhor, alegres e glorificando a Ti. Assim nós oramos em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém e amém. Podem sentar em nome de Jesus. Então, nessa noite eu quero falar, irmãos, acerca do escolhido de Deus. Essa doutrina, ela é muito clara, ela é bíblica, verdadeira, né? O escolhido de Deus e também a segurança da salvação desse escolhido. A Bíblia nos afirma isso. O que o texto diz? O texto diz, a partir do verso 4, que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então eu tenho que acreditar no que a Bíblia diz, né? Se a Bíblia diz que foi Deus que me escolheu, eu não posso dizer que fui eu que escolhi Deus. Vocês não concordam? Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque existe duas teologias. Existe uma teologia que diz que o homem escolhe a Deus, né? Existe uma teologia, irmãos, que é acerca da salvação, que a gente entende de uma maneira e outros entendem de outra. Nós entendemos que a salvação do homem, ela é incondicional. E tem uma outra teologia que entende que ela é condicional, que é a salvação por meio do livre-arbítrio. E a salvação, a qual nós entendemos aqui, que é soberana, que ela é feita por Deus, esta é a doutrina que eu defendo, eu creio desta maneira. Eu não creio que o homem é salvo por meio do seu livre-arbítrio. Devo confessar a vocês que eu fui 17 anos quadrangular, e antes de eu entender como eu entendo hoje, eu entendia dessa maneira. Eu entendia que a salvação do homem era por meio do seu livre-arbítrio, tá? Mas, estudando a Escritura, a gente entende. Olha o texto, não está muito claro aí? Assim como ele nos escolheu, ele quem? Deus. Né? A Bíblia é muito clara, foi Deus que escolheu. Não é o homem que escolhe a Deus, é Deus que escolhe o homem. E tem vários textos na Bíblia. A gente tem João 15,16, não fosse vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi, né? E vos nomeei para que vades e deis frutos. Também temos Mateus 22,14, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então a gente tem uma gama de versículos bíblicos aí que afirmam que é Deus quem escolhe. E eu acredito assim, irmãos, dessa maneira, e eu fico, como é que eu vou te dizer, firmado nessa palavra, desta maneira que hoje compreendo. Por quê? Porque, entendendo assim, nós vamos dar o quê? Toda a honra e toda a glória ao Senhor, não é? E nós temos uma certeza também que se Deus nos escolheu e nos salvou, também é Ele que nos guarda e nos protege. Isso significa o quê? O Deus que salvou é o Deus que guarda e é o Deus que protege. O que quer dizer isso? Que a salvação não está na nossa mão, no caso do livre-arbítrio. Os que entendem que os que foram salvos, libertos, por meio do livre-arbítrio, né, por meio da sua livre vontade, eles entendem que eles foram salvos por sua vontade, não é? Porque eles decidiram, porque eles escolheram, eles decidiram, e desta maneira eles foram salvos. Então, porque eles decidiram, então, o que isso significa? Que a salvação está na mão deles, não é? A segurança da salvação está na mão deles, e não na mão de Deus.
Mas no caso da Escritura, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus nos escolheu e nos salvou. Foi Ele que fez isso. Então isso significa que nós estamos na mão de Deus. A salvação não está na nossa mão. Amém? E o que eu vou dizer aqui também, talvez para muitos seja novidade. Estranho até. Mas eu, dentro dessa teologia, também não acredito no caso da perda da salvação, justamente por causa disso. Eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Porque a salvação não depende de mim. Foi Deus que me salvou e eu estou na mão de Deus. Eu não estou à deriva, solto ao meu livre-arbítrio. Entendeu? Eu estou na mão de Deus. Eu estou seguro nas mãos de Deus. E eu gosto dessa teologia justamente por isso. Porque coloca Deus no trono, Deus na sua grandeza, na sua soberania, elegendo, escolhendo e salvando o homem e dando toda a manutenção e segurança e certeza para esta salvação. Então, essa mensagem traz o quê? Ela traz paz e segurança ao nosso coração. Amém? Aí vem a pergunta logo mais adiante. Mas se é assim, se é Deus que escolhe e determina tudo, então quer dizer que eu posso viver uma vida largada, uma vida solta, de qualquer maneira? Afinal de contas, eu estou salvo, estou na mão de Deus, eu não preciso me santificar, não preciso fazer nada, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Mas será que é isso que diz o texto? Acompanhe na sua Bíblia. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para ser de santo e irrepreensível. Não tem um propósito. Deus nos escolheu com um propósito. Deus nos salvou com um propósito. Para quê? Para mim viver de qualquer maneira? Não. Para mim ser santo. Ou seja, separado. E viver uma vida irrepreensível. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Deus nos escolheu, foi Deus que nos escolheu. Antes, olha só, vamos ver o tempo aqui. Em que tempo Deus nos escolheu? Preste bem atenção, Deus não nos escolheu no ventre da nossa mãe. Não. É o que diz Jeremias 1:5, no chamado de Jeremias. O que diz lá? Eu te escolhi, antes que tu te formasse no ventre da tua mãe. Acompanhe na sua Bíblia aí, Jeremias, capítulo 1, Velho Testamento. Jeremias 1:5. Entendemos que foi Deus que nos escolheu e nos chamou. Agora vamos entender quando aconteceu isso. Em que tempo? Que data? Jeremias 1:5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te nomeei para profeta às nações. Veja que essa escolha não se deu, irmãos, no ventre. Foi antes. Para confirmar a palavra de Efésios. Paulo não está variando. Paulo está escrevendo uma doutrina muito séria. Isso aqui não é uma especulação. Uma coisa que eu posso dizer, Paulo, acho que tu variou. Eu acho que tu tomou um vinho quando escreveu isso aqui. Não. Paulo estava cheio do Espírito Santo, ele estava inspirado pelo Espírito Santo, era o próprio Deus inspirando e colocando na Escritura uma doutrina. A doutrina da eleição, como nós chamamos, da eleição, dos eleitos, dos escolhidos de Deus. E quando foi, Paulo, que esses eleitos, que esses escolhidos de Deus foram escolhidos? Ele diz, antes da fundação do mundo, antes de nascer. Essa é a boa notícia, olhe para mim. Deus te escolheu antes de nascer, antes de ser formado. Talvez isso responda para você, por que eu estou aqui? Como eu vim parar aqui? Porque um dia tu ouviu a mensagem, ouviu a voz do bom pastor e veio. Por quê? Porque tu era um escolhido, um eleito de Deus. Jesus não disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, eu as dou a vida eterna. Não é por acaso, meus irmãos, que nós estamos aqui. Nós fomos escolhidos antes de nascer. Amém? Não foi naquele dia que eu aceitei Jesus, foi naquele dia, não foi. E nem fui eu que fiz isso. Eu só aceitei porque Deus veio com graça,
veio com o Espírito Santo, me convenceu, abriu os meus olhos, me fez entender, me fez ver em Jesus que Ele é a salvação, o caminho, a vida, e eu vim. Amém? Foi assim que Deus fez. Deus nos salvou antes de nós nascermos. Aleluia! E Paulo diz isso também em Gálatas 1,15. Pode anotar, não vamos ler. Paulo, ele disse, olha, depois que ele se converteu, porque Paulo era aquele perseguidor da igreja, matador de crente, né? Ele odiava crente, ele não queria saber de crente. E o que acontece? Ele era um escolhido, um eleito, e ele não sabia. Como muitos que tem aí na cidade, na sarjeta, nas drogas, na prostituição, a gente nem sabe, nem imagina que é um eleito, que é um escolhido de Deus. E quando é que ele vai se converter, irmãos? No tempo exato que Deus chamar ele, porque é um tempo. Você sabia que é um tempo? Paulo viveu na marginalidade, né? Como um bandido, como um assassino, matando e arrastando crente. Mas chegou a hora, no caminho de Damasco, Deus travou ele. Ele caiu, ficou cego. Deus abriu os olhos dele e disse, Paulo. E até ele diz para Ananias, né, o sacerdote, o profeta, diz, ele vai ver agora, esse aí para mim é um vaso escolhido. E ele vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. E dali nasce o apóstolo Paulo, grande plantador de igreja, né, o maior missionário de todos os tempos. Deus transformou a vida dele, porque ele era um escolhido. E em Gálatas 1,15 ele diz, aquele que me escolheu antes de nascer, depositou a sua graça em mim. Paulo entendeu. E nós precisamos entender isso, irmãos. Porque é uma doutrina maravilhosa. Foi Deus que nos escolheu, e nos escolheu antes de nascermos. Para quê? Para sermos santos e irrepreensível. E o que mais? E em amor nos predestinou para a adoção de filhos em Cristo Jesus. Amém? Deus nos salva, nos adota em Cristo Jesus. Por que é necessário uma adoção? Porque todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Perderam o título de filhos. Entendeu? Agora, para entrar na família, só por adoção. Aí Jesus vem até a cruz, né? Pelo seu sangue, ele nos redime, perdoa a nossa dívida, e nós somos salvos. Então nós somos adotados em Cristo Jesus, enxertados na família de Deus, e passamos a ser filhos de Deus. Filhos de Deus. Amém? Que maravilha, meus irmãos. Aleluia. Veja só. Quando viemos à terra, o que acontece? Quando nós viemos à terra, nós nascemos no pecado. Até um dia em que Deus nos chama com santa vocação. Todos nós nascemos do pecado, viemos à terra. Até um dia em que Deus nos chama com santa vocação. Isso está onde? Está em 2 Timóteo, capítulo 2. Não, 2 Timóteo 1,9. Quero ler com vocês. 2 Timóteo 1,9. Diz assim, 1:8 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Amém? Fica bem claro aqui, né? Deus nos chamou no tempo certo, né? Com santa vocação. Deus nos chamou para o quê? Para a salvação, segundo a sua própria determinação. Amém? Deus nos chamou com santa vocação. Quando foi? Antes dos tempos eternos. Deus nos chamou com santa vocação. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 14, diz que Deus, ele nos chama por meio do Evangelho. Aí surge uma pergunta, como é que Deus chama então? Se é Deus que chama, como é que ele faz isso? Ele faz por meio do Evangelho. A pregação do Evangelho é um chamado, vinde a mim todos, estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 14, diz assim, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados,
pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então entendamos isso aqui, é muito claro, Deus nos escolheu desde o princípio, para quê? A salvação. Deus nos escolheu, quem escolheu? Deus. Não diz vocês escolheram Deus, desde o princípio, e porque vocês escolheram Deus, Deus então os salvou, não é assim que está escrito. Está escrito ali, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação e pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também nos chamou mediante o Evangelho. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então fica bem claro que é Deus quem chama, é Deus quem santifica e Ele tem esse propósito para as nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. A salvação, ela não é algo humano, que brota dele, que nasce do ser humano. Não, não é. Porque nós temos outro registro aqui, irmãos, que eu anotei, explica tudo, Romanos 9,16, diz assim, que não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. É assim que a Bíblia diz. Não depende de quem quer, aí entra o livre-arbítrio, não é? Porque, olha, eu vou dizer uma verdade para vocês, irmãos. Se dependesse do homem querer, quantas pessoas seriam salvas? Quantas vocês acham? Zero, nenhuma. Porque tudo que o homem quer é isso aí, ó. Praça, lancheria, danceteria, né? Prazer e mais prazer, até morrer. Entendeu? O homem por si só não vem. Não vem. Deus então entra na história e toca no coração do ser humano. Então, Romanos 9, a partir do verso 15, diz assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. E aí ele dá o exemplo de Faraó, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então aqui a gente vê a soberania de Deus. Muitos não gostam disso, da soberania de Deus. Deus ele estende a misericórdia para um e para outro não. Agora, eu não explico isso e ninguém explica isso. Entendeu? Por que Deus perdoa uns, por que Deus é bondoso com um e por que não é? Eu acho que tudo se resume na eleição. Na eleição. Amei Jacó, me aborreci de Esaú. É o que diz a palavra de Deus. Não é? Aqui ainda no 9, está no Romanos 9, aí com a sua Bíblia aberta? Diz assim, irmãos, 9:11. E ainda, não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Veja que Paulo está falando aqui da eleição. Da eleição, dos eleitos, dos salvos. E ele diz assim, ó, ele está falando acerca de Jacó e Esaú. Os gêmeos ainda não haviam nascido, eles não haviam praticado nem o bem nem o mal. Amém? Então ele está deixando bem claro aqui que não é por obras. Não é por meio de obras que Deus escolhe. Entendam isso. Eles não tinham ainda nascido, eles não haviam praticado nem o bem e nem o mal. Então não é por isso que Deus escolhe o homem, porque um é bonzinho e porque o outro é maligno. Não é com base nisso. Os gêmeos nasceram. E antes deles nascer, Deus já havia escolhido. Amei Jacó, me aborreci de Esaú.
É uma doutrina, irmãos, que ninguém gosta de pregar. Muitos pastores não gostam de pregar. Falam sobre, né, os eleitos de Deus. Muitos são chamados, muitos são os escolhidos, não sei o quê. Gritam sobre os eleitos, mas não explicam. Não explicam a data, não é? Quem são esses eleitos? Porque a notícia é essa, ela não é tão boa, por quê? Porque logo vem a pergunta, tá, mas e aí? E se eu não sou eleito? Né? Então, a pergunta é, quem são os eleitos de Deus? Os eleitos de Deus, irmãos, são todos aqueles que perseveram. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas seguem. Pronto. Essa é a marca. Aqueles que seguem, aqueles que permanecem. Né? Então, o propósito quanto à eleição, quanto à salvação, ela tem base, né? A salvação do homem, ela tem base na eleição. É assim que eu creio. Porque não depende de quem quer ou quem corre. Não é? Nem de obras, nem por fazer o bem ou o mal. Mas veja aqui que Paulo deixa bem claro. Não das obras, mas por aquele que chama. Depende do chamado de Deus. Amém? E Deus chama com santa vocação, na hora certa, no tempo certo, Deus chama. Todos nós fomos chamados, irmãos. Nós não vivíamos antes de qualquer jeito, sem nenhum temor de Deus. Como todo mundo, com aquela fé natural. Ah, Deus existe, Deus está lá no céu, lá, não está nem vendo nada, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. E a gente tinha um pensamento assim como todas as pessoas, né? Deus está lá, Deus é justo, e Ele tem visto as minhas obras, eu sou um homem justo, eu sou um homem bom, eu não preciso estar só na igreja, dando dízimo lá e oferta, e cumprindo rituais, para ir para o céu, eu tenho certeza que eu morro e vou para o céu. Toda pessoa tem esse pensamento, todas. Não tem uma pessoa que diga, eu nasci para ir para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Todo mundo tem na mente que morreu vai para o céu. Só que a gente, estudando a Bíblia, sabe que não é assim. Só tem um meio de entrar no céu. O céu tem uma porta para entrar. O céu tem um caminho para ir. E esse caminho é Jesus, a porta é Jesus. Por isso ele diz, eu dei meu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não tem como. Só que o homem que vive em trevas, irmãos, não é? Escravo do pecado, não tem como ele vir até Jesus. Não tem como ele se libertar por si só, por suas forças. Tem que haver o quê? Um milagre. A salvação é um milagre. É um milagre. Ele quebra as correntes, abre os olhos, tira o tampão dos ouvidos, e a gente então ouve a voz do bom pastor. E a gente vem. Por quê? Porque Deus nos escolheu antes dos tempos eternos para a salvação. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E esta salvação, meus irmãos, que é dada por Deus gratuitamente em Cristo Jesus, porque a salvação é pela graça. De graça. Não precisa comprar, não precisa pagar. Não é por obras. Salvação nunca foi por obras. Nunca. Salvação é pela fé em Cristo Jesus. Esta salvação, ela tem uma garantia. E essa garantia se chama Jesus. Jesus, ele fala em João 10, 28. O que diz ali em João 10, 28? Capítulo 10, verso 28. Diz assim, o 27. Vamos ler um antes, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me dá é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém arrebatará. Aí está a segurança. Aí está a certeza. Por que que eu não caio? Por que que eu não perco a salvação? Porque a salvação não está na minha mão. Está na mão de Deus. Amém? Esta é a segurança do salvo. Por que que eu não vivo mais com temor? Antes eu vivia. Quando eu entendia que a salvação era por livre-arbítrio, eu vivia em tensão. Eu pecava e achava que estava morto, estava no inferno já. Ai, meu Deus do céu, e agora? Aí começava o jejum, oração, pedia perdão por tudo, não é? Aí confessava tudo, pronto, agora estou salvo.
seguia de novo, caminhando com Jesus. Outro dia pecava, ai meu Deus do céu, vou ir para o inferno. Corria para confessar, entrava no céu. Outro dia pecava, corria, então ficava aquilo, vai para o céu, não vai para o céu. Aquela coisa toda. Só que nessa teologia muito clara, irmãos, nós entendemos que quando Jesus foi até a cruz, ele morreu e ele pagou todos os nossos pecados. Todos. Presente, passado e futuro. Ele colocou na conta de Jesus, Deus colocou todas as nossas iniquidades. E aquele que está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Então Jesus é a garantia. Nós não estamos firmados em nós mesmos, no nosso livre-arbítrio. Tem pessoas que entendem livre-arbítrio, mas eu entendo o livre-arbítrio de uma outra forma. Ah, quer dizer que nós não temos livre-arbítrio? Não, nós não temos livre-arbítrio, nós temos livre-agência. Livre-arbítrio, o que seria livre-arbítrio? É decidir acerca do teu futuro eterno. Decidir a tua salvação, coisa que o homem não pode fazer. Nós temos livre-agência. Livre nós somos para agir, para escolher entre uma fruta e outra, entre uma roupa e outra, entre ir a uma cidade ou não. Nós somos livres para escolher, para decidir. Não é? Pastor Thelma, ele era livre, é livre, né? Escolheu se aposentar, viver bem, disse que não ia ter problema. Agora está no hospital, cuidando do vô. Está vendo? O homem faz o plano. Não é o que diz Provérbio 16? O homem faz um monte de plano, mas a resposta certa, quem dá é o Senhor. Tiago 4 diz, eu vou viajar, eu vou comprar, vou vender lá em outra cidade, eu vou fazer um monte de negócio, eu vou ganhar muito dinheiro. E Deus diz, mas como é que tu sabe? Tu sabe se vai estar vivo amanhã? Leia Tiago capítulo 4. Será que tu sabe que vai estar vivo amanhã? Em vez disso, por que tu não diz assim, se Deus quiser, eu vou lá naquela cidade? Entendeu, irmãos? Por quê? Porque a nossa vida, ela está na mão de Deus. Ela está na mão de Deus. E não só a nossa vida inteira, o futuro todo. Deus não apenas só nos escolheu lá na eternidade, irmãos, como Ele fez o quê? Ele escreveu todos os nossos dias. Não tem como mudar. Leia o Salmo 139, 16. Salmo 139, 16. Está bem claro aqui. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram em substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Entendeu? Deus escreveu o teu futuro, quando nenhum deles havia. Não foi só escrito. Preste atenção na letrinha que diz ali, ó, escrito e determinado. O que é uma determinação? Tem que acontecer. Amém? Tem que acontecer. Tem coisa que acontece na nossa vida, não tem como riscar. Por quê? Porque já foi determinado por Deus. Por exemplo, a morte de Jesus. A morte de Jesus foi determinada. É o que diz Pedro, lá em Atos 4, não lembro quanto, está determinada, a morte de Jesus foi determinada. Então a nossa vida, meus irmãos, está na mão de Deus. O nosso futuro, o nosso destino e todos os nossos dias. Tá? Deus é Ele que conduz a nossa vida e nós estamos seguros na mão do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Então agora eu quero falar um pouco acerca desta segurança de salvação. Falei da escolha, Deus escolheu antes da eternidade para sermos santos e vivermos irrepreensível na sua presença, obedecendo ao Senhor, não é? Estamos seguros na mão de Deus. Amém? A Bíblia então diz em João 6,37, palavra de Jesus, ele diz assim, aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lanço fora. Então, é uma segurança, estou falando da segurança da nossa salvação. Aquele que o Pai me dá, esse virá. Veja como Jesus está dizendo,
aquele que o Pai me dá. É o Pai que dá para ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lanço fora. Amém? Isso significa o quê? Que todo aquele que vem a Jesus e é salvo, de maneira nenhuma ele perde a salvação. De maneira nenhuma ele se desvia. A não ser o filho da perdição. Que na oração sacerdotal de João 17:12, Jesus está orando, intercedendo pelos discípulos, ele faz a seguinte afirmação, não é? De todos os que me destes, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, que é uma referência a Judas Iscariotes, que havia de trair, né? Então Jesus está dizendo, nenhum se perdeu, nenhum, a não ser Judas, o filho da perdição, que também em João 6,70, ele diz que Judas é o diabo. Então ele teria que se perder mesmo, né? É uma referência aos que se perderam. Nenhum se perdeu, irmãos. Então, por que eu escolhi esta mensagem? Eu estava com duas mensagens para trazer hoje. A lei da semeadura, preparei, ia falar sobre a lei da semeadura. Aí estava orando, o Espírito Santo me mostrou, não, vai falar sobre a eleição, porque é muito sério isso. Porque isso nos traz, irmãos, segurança e conforto. Por isso eu escolhi essa mensagem. Não é para trazer medo ou tensão, muito pelo contrário, esta mensagem nos traz segurança, descanso e conforto. Eu não estou nem aí, porque eu estou na mão de Deus, eu não tenho que temer nada. Foi Deus que me escolheu, foi Deus que me ungiu, e é Deus que me protege. E Ele vai me conduzir até o último dia. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Deus não deixa a obra pela metade. Deus não nos chamou para vergonha, Deus nos chamou para salvação. E é assim que eu creio. Por que, irmãos, que Efésios 2 aqui, que a gente tem até o tema no programa de rádio, né? Efésios 2:8, fala que nós somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então está bem claro. Olha, porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então salvação é o quê? Salvação é um dom. O que é um dom? Um presente, não é? Não é uma coisa vendida, Deus não pediu nada, é um dom, Deus nos salva gratuitamente por meio de Cristo, amém? Então, porque a salvação é um dom de Deus, irmãos, eu tenho que descansar, tá? Foi Deus que me deu essa salvação, e eu preciso crer que aquele que dá, ele não toma de volta. Deus ele não dá a salvação e toma de volta. Aonde que nós temos base bíblica para isso? Romanos capítulo 11, verso 19. Vamos lá? Romanos 11, 19. 19 ou 29? 29. Isso, 29. Romanos 11, 29. É isso? Aqui. O que diz aí na Bíblia? Olha aqui, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, Efésios, né, 2:8 diz que a salvação é um dom de Deus. Tá certo? Salvação é um dom. E aqui Romanos 11, 29 diz que a vocação, ou o chamado, né, a vocação de Deus e os dons de Deus são irrevogáveis. Então não tem como a pessoa perder a salvação. Deus ele não dá e toma. Não é? Ah, mas Deus não sabia. Muito pelo contrário, Deus me escolheu porque ele sabia que eu era tudo isso. Que eu era pecador, que eu era fraco, que eu era necessitado, que eu ia dar um problema, eu ia dar um trabalho enorme para o Espírito Santo. Deus sabia disso. Eu ia cair, levantar. Ele ia trabalhar muito tempo na minha vida. Deus não sabia disso? Deus sabia. Mas mesmo assim, ele o quê? Ele me escolheu. E ele está comigo, segurando na minha mão. Eu estou na mão de Deus. Então eu tenho que deitar e dormir. Eu
fui escolhido por Deus, amado por Deus, Ele me deu a salvação é um dom de Deus, e a salvação eu não vou perder. Por quê? Porque os dons são irrevogáveis. Amém, irmãos? Viu como é importante o culto de ensino? Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade. Não adianta nós pular, gritar, falar em língua, rodopiar aqui, cair no chão, virar os olhos para trás e dizer que estamos cheios do Espírito Santo, mas não ter conhecimento. Aí o inimigo vem com uma mentira e a gente é mesmo, eu perdi a salvação. Ai, meu Deus do céu, meu coração não aguenta, eu vou me matar. Tem gente por aí que está perturbada por aí, porque não conhece essa verdade bíblica. Anda com medo, para baixo e para cima, não sabe se está salvo, não sabe se não está. Então nós temos que ter essa firmeza. A Escritura fala. Eu tenho que crer no que a Bíblia diz, não no que qualquer profetinha da esquina anda dizendo aí, irmãos. Porque o que tem de falso profeta por aí, né? E não é gente pequena não, tem gente grande, grandes igrejas, megas templos, mentindo para o povo, infundindo terror nas pessoas, para segurar eles ali por causa do dízimo, por causa da oferta. Essa que é a verdade. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Agora, para encerrar, ainda em Romanos, voltando um pouquinho aqui, o capítulo 8 e o verso 30, só para nós encerrar, já vamos orar, irmãos. Romanos 8:30 fala acerca dos eleitos, escolhidos de Deus. O que diz aí? Romanos capítulo 8, verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que a gente tem que entender aqui? Que o Paulo está falando da mesma pessoa. Quem é o predestinado aqui? O eleito, o escolhido. Aquela pessoa que foi escolhida por Deus, ela foi chamada. Deus chamou. E o que Deus chamou, o que ele fez? Justificou. Justificou em Cristo Jesus. Em Cristo nós fomos justificados. O que é a justificação? A justificação é a salvação. É o perdão dos pecados e o direito de entrar no céu. Não existe salvação sem a justificação. Amém? A justificação é o perdão de Deus. É a dívida quitada com Deus. Então, veja, os que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Então, quer dizer que o último estágio é a glorificação. Deus nos chamou, nos justificou em Cristo, e nós estamos aqui esperando o quê? O arrebatamento. A glorificação. Isso vai acontecer com a mesma pessoa. Aquele que Deus chamou, justificou e glorificou. Então, esse é o último estágio. Amém, meus irmãos? E a pergunta é, mas pastor, e aquelas pessoas que tiraram anos na igreja e se desviaram e se perderam? Como é que explica isso? 1 João 2,19. O apóstolo Paulo diz assim: eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Essa é a resposta. Amém? Ah, mas ele viveu 15 anos na igreja, saiu para beber cachaça e morreu lá no mundo. Ele saiu do nosso meio porque não era dos nossos. Porque se fosse, tinha permanecido. Porque a evidência do salvo, do eleito, que foi escolhido por Deus, é que ele permanece. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Amém, irmãos? Eu fico triste quando alguém diz assim: eu não gosto de culto de ensino. Eu não gosto de ir na escola bíblica. Mas se andar na mão do inimigo, ele gosta. Não é? Porque o conhecimento, irmãos, da verdade, nos torna fortes para resistir e rebater o falso profeta quando ele vem com as mentiras deles. Você vai pegar e vai fazer como Jesus. Jesus lá no deserto, quando foi tentado pelo diabo, ele disse: ó, Satanás, ó, está escrito. Pensa que eu não conheço a Bíblia? Está escrito. E é assim que nós vamos vencer o diabo. A Bíblia está escrito aqui, ó. Eu nasci para vencer, eu sou eleito, Deus me escolheu, Ele me deu de graça, a salvação é um dom, e dom Deus não toma. Eu fui salvo, e eu estou salvo, e eu vou descansar nisso, e eu vou glorificar o nome do Senhor. Eu sei que vai vir problema, vai vir dificuldade, mas eu não largo o caminho, porque eu sei para onde eu estou indo. Amém? Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Vamos orar.
Que Deus te ajude e te dê compreensão.